Oi, pessoal. Vamos falar sobre 3 pontos da saúde mental com o psiquiatra Rafael de Souza. Ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem cerca de 18 milhões e 600 mil pessoas com ansiedade no país. Depressão. De acordo com a OMS, a doença atinge cerca de 6% da população, ou seja, mais de 12 milhões de pessoas. Segundo a International Stress Management Association, aponta que 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Vamos saber um pouco mais sobre tudo isso a partir de agora, doutor Rafael. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Obrigado pelo convite, viu, Guilherme? É sempre bom estar falando sobre esses temas, né? Eu acho que são temas de relevância, assim, para todas as pessoas, porque mesmo que a pessoa não esteja acometida, provavelmente ela tem um conhecido, um funcionário, um parente que pode ter o problema, né? Dada a prevalência, está aí pegando muita gente próxima a nós. Então, acho que é de relevância geral. Eu quem agradeço, doutor Rafael, mais uma vez a sua presença. Por que sentimos ansiedade? Bom, a ansiedade ela é uma reação normal, né, do ser humano, mas existe também a ansiedade patológica, aí que o problema acontece, né? A ansiedade, ela de alguma forma, ela guarda uma semelhança com o medo, não são a mesma coisa, né? Então, nos modelos animais, isso fica bastante ilustrativo, né? Então, se pega, por exemplo, um rato, para a gente fazer um modelo do medo, a gente põe um rato na frente do gato. Então, aquela sensação que o gato tem que o rato tem diante do gato é o medo. E quando a gente quer fazer o modelo da ansiedade, a gente deixa pelos do gato ou o cheiro do gato próximo do rato. Então, é a possibilidade de alguma coisa, de algo que pode ser, que pode te causar muito mal, a possibilidade dessa coisa estar próxima, né? Enquanto o medo é já a própria coisa ali em si já podendo te causar o mal. Então, seria mais ou menos essa distinção, né? E aí a gente vai falar de ansiedade patológica quando aquilo começa a prejudicar, começa a invadir campos da vida da pessoa, né? Começa a atrapalhar, por exemplo, o sono, começa a ser tão intenso que começa a atrapalhar a pessoa no dia a dia dela, na concentração. Aí a gente vai falar de ansiedade patológica. E o transtorno de ansiedade ainda é um tabu para o brasileiro? Acho que cada vez menos, né? Dada também a quantidade de casos, as pessoas vão aos poucos entendendo, né, que aquela crença antiga, né, de que tudo é frescura, tal, isso daí mudou, né? Então, pela quantidade de pessoas com problema, né, cada vez mais se entende isso como um problema, se não psicológico ou psiquiátrico, médico, né? E, de fato, tem ambas as facetas, e as pessoas estão... eu noto cada vez mais que as pessoas se sentem mais confortáveis para falar disso, ou para admitir que tem esse tipo de problema, e para procurar ajuda, né? Que é o que é mais importante, que no fundo a pessoa tem que estar bem, né? Procurar ajuda e estar bem. Então isso eu acho que eu tenho percebido essa mudança aí com o correr dos anos, aí nesses 15 anos de psiquiatria. O doutor Rafael, existe diferença de ansiedade entre homens e mulheres? Se sim, por quê? Existe um acometimento maior, existe uma incidência um pouco maior de ansiedade entre as mulheres, isso não está muito bem esclarecido, né? Acho que isso deve englobar uma série de fatores, né? Mas não está muito bem explicado, né? Se isso é uma coisa de fundo biológico ou se a gente deveria procurar isso mais, uma resposta mais nas questões sociais, né? Na questão da colocação da mulher. O que de fato acontece, né? O que essa já é uma impressão clínica, não científica, né? É que as mulheres estão submetidas a um nível de estresse maior que os homens, da acumulação de tarefas e de pressão sobre a mulher. Eu vejo que muitas vezes, assim,
é uma pressão por uma excelência profissional, por uma excelência como mãe, e às vezes eu percebo nos casos particulares que isso é meio difícil, né, de manejar isso tudo, né? Então a pessoa tem que ser a super em tudo e as coisas têm que estar perfeitas, e a carga se torna assim muito pesada, né? Eu acredito que isso seja parte do problema. E as mulheres, elas são mais propensas a ter a depressão? A depressão acomete 2 vezes mais mulheres do que homens. De fato, a ansiedade é um fator de risco para a depressão, né? Então, pode ser por aí que a coisa acontece, né? Porque, no fundo, tanto a ansiedade como a depressão, elas têm uma relação com o estresse. Isso se evidencia do ponto de vista biológico, né? Então, tanto as alterações de serotonina, como as alterações de cortisol, que são observadas na ansiedade e na depressão, também tem relação com o estresse. E tudo indica que essas alterações não são uma coisa, essas alterações, sei lá, quando a pessoa está com depressão, essas alterações parecem estar ligadas com a fisiologia mesmo dos transtornos ansiosos e depressivos. Então, quer dizer, não é que a pessoa ficou depressiva e provavelmente teve um monte de mudanças que gera a mudança do cortisol e da serotonina. Provavelmente é o contrário, por tudo que se sabe, né? Que é de fato a alteração de cortisol e de serotonina que está envolvida na gênese, né, na origem disso daí. Tem alguns estudos curiosos, né, mostrando, por exemplo, aí vem a questão também do trauma. Então, por exemplo, a pessoa tem um trauma logo na infância ou adolescência, mais na infância, né? Isso daí, de alguma forma, existe um hiperestímulo do eixo HPA, né? O hipotálamo, pituitária adrenal, ou pituitária ou hipófise, né? Então, essa região do cérebro chamada hipotálamo, ela manda uma mensagem para a glândula pituitária ou hipófise, que faz a pessoa ter uma grande liberação de cortisol pela glândula adrenal e também de adrenalina, que é a típica reação do estresse, né? A pessoa fica com o coração meio acelerado, tem um banho de cortisol no organismo, e esse tipo de reação, quando ele acontece na infância, assim como diversas coisas, na infância gera uma memória mais forte, né? As coisas da infância, às vezes, se decora um poema, se decora alguma coisa, aquilo se fixa muito bem na sua cabeça. E, da mesma forma, existe uma memória biológica, né? Que tem alguma relação com o cérebro, mas também essa memória se fixa, né? Do aparato biológico mesmo. Então, uma vez que a pessoa é submetida a um estresse grande, por exemplo, uma educação que seja ruim, que o pai fique estourando, né, que o pai não dê limite, né, que pelo contrário, o pai ele está um pouco ausente e de repente ele estoura só em dados momentos. Então esse tipo de coisa que é estressante vai gerar uma hipertrofia desse eixo, né, esse eixo fica hiperativado e isso tende a se repetir posteriormente. São pessoas que vão ficar muito estressadas e muito deprimidas ou ter muito mais tendência a entrar em depressão no futuro, porque esse eixo tende a hiperresponder, então, a circunstâncias que não são tão relevantes, né, não são grandes estresses, mas a pessoa vai tender a reagir de uma forma excessiva. E existe depressão sem tristeza? Existe depressão sem tristeza, existem as depressões que estão ligadas mais ao desânimo, à falta de motivação. A tristeza, ela está comumente associada à depressão, mas não necessariamente, né? Você pode realmente ter quadros. Agora, de fato, como a depressão é enxergada hoje, né? Não existe nenhum... ou a pessoa tem que ter tristeza, ou ela tem que ter essa falta de motivação, falta de prazer nas coisas. Então, uma das duas coisas tem que estar presente, mas em muitos casos, uma das coisas está presente e a outra não. E mesmo assim, o indivíduo tendo outros sintomas, a gente fala que ele tem depressão.
Ô, doutor Rafael, por que a depressão é uma doença paralisante e qual é o impacto dela na vida da pessoa? Bom, o impacto da doença ele vai variar bastante da gravidade, né? Esse aspecto paralisante, esse aspecto do impacto, né? Mas você vê que, pelos sintomas, né? Você vê que uma parte dos sintomas depressivos são sintomas relacionados à performance cognitiva. Então, o indivíduo tem uma atenção pior, o que a gente chama de memória de trabalho, né? Então, quando você está, por exemplo, realizando uma atividade, você tem que estar como se fosse online com algumas informações aqui acesas, né? Eu estou aqui falando com você, você me faz uma pergunta e eu tenho que estar, enquanto eu estou respondendo, eu tenho que estar aqui aceso um pouco, de alguma forma, eu não posso perder essa pergunta que você me fez, senão eu perco a minha linha de raciocínio. E esse tipo de problema, isso aqui acontece, né? Na depressão, a pessoa ter uma diminuição dessa memória de trabalho, uma diminuição da atenção. E alguns estudos que tentaram analisar o impacto da depressão no trabalho, então, aí a gente está falando de depressões que não são tão graves, porque o indivíduo segue trabalhando, né? Os quadros muito graves, o indivíduo nem trabalhando está mais. Mas os estudos sugerem que existe uma perda de cerca de 3 dias de trabalho por mês nos indivíduos que têm depressão. Então, isso aí colocado como média, né? Porque a pessoa perde produtividade. Então, a pessoa tem que realizar uma tarefa, ela, de repente, vai fazer outra coisa, porque ela se cansa fácil. Tem uma série de aspectos aí, né? A motivação da pessoa está diminuída, o sono da pessoa está alterado. Então, essa série de aspectos vai dar um caráter, embora muitas vezes não seja paralisante, mas certamente tem um impacto na vida laboral. E da mesma forma, com a questão motivacional, você vai ter um impacto na vida social, na vida familiar, no contato com amigos. Então, vai impactar uma série de aspectos do indivíduo. O doutor Rafael, no fim do ano passado, a revista científica The Lancet divulgou um estudo mostrando que a pandemia causou um aumento de mais de 25% nos casos de ansiedade e depressão no mundo. Que leitura podemos fazer desses dados pensando no pós-pandemia? Guilherme, bem interessante esse dado que você trouxe, né? A gente já está falando de pós-pandemia aí, está praticamente pós, né? Bom, é bem interessante o dado, né? O dado foi principalmente nas pessoas mais jovens, né? Que as pessoas mais jovens foram mais acometidas. Eu acho que existe uma série de alterações, mudanças, né? Que a gente está vendo na sociedade. Clinicamente, acho que é mais... Eu tenho algumas coisas mais ilustrativas do que o que a gente vê nas pesquisas, no sentido de que, por exemplo, a gente vê em algumas pesquisas mostrando que muitos jovens se sentem mais sozinhos, isso já pré-pandemia, mais sozinhos do que idosos. Então, o que é uma coisa um pouco curiosa, porque a tendência natural da vida é muitos amigos na infância e adolescência, e depois a diminuição disso daí progressiva, até que o idoso perde contato com as pessoas. Então, o natural seria o contrário. Então, já tem estudos mostrando isso daí, e o que a gente vê no dia a dia é que com a mudança cultural, né, de estar vendo menos as pessoas, de estar um pouco mais, as coisas estarem um pouco mais virtuais, o que a gente observa quando atende adolescentes e adultos jovens é que não está tão fácil de fazer amigo como era antes. Então, para eu explicar para um pai, por exemplo, de um adolescente de 17 anos, ele fala, poxa, mas o que está acontecendo? Pô, ele está no colégio, mas como é que está sem amigo? Eu falo, olha, os tempos são outros, né? No seu tempo, você ia para academia, tinha amigos na academia. Você ia fazer inglês, você tinha amigos no inglês. E hoje em dia, a minha impressão é que esse dado científico de pessoas mais sozinhas tem a ver com a dificuldade, né, dificuldade social que eu vejo clinicamente. Aí,
tentando entrar um pouco na questão pós-pandemia, né? Eu acho que a pandemia acho que a gente vem sofrendo esse processo social ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, e a pandemia é uma espécie de descida brusca, né? Então a gente desceu uns vários degraus, e isso dá um tranco nas pessoas, as pessoas parecem que entendem parte do problema, né? Muito embora eu acho que a sociedade não tenha esboçado ainda uma reação a esse tipo de problema, aí fica claro, né? Por exemplo, algumas coisas, né? Como a privação social, como ela põe a gente num degrau para baixo, né? Tem aquela metáfora do sapo que você coloca na panela e você vai esquentando lentamente, o sapo não pula da panela. Então, acho que a gente foi colocado numa panela fervendo e a gente, poxa vida, essa panela está fervendo, isso aqui está fazendo mal. Eu acho que é isso. Vamos ver como vai ficar na pós-pandemia, né? Com o mundo mais digitalizado, que tem uma série de vantagens, né? Nós estamos aqui hoje graças a isso. Mas, quer dizer, como é que as relações sociais vão se moldar, né? Como é que a sociedade pensa em reagir, tendo em vista que as relações sociais, estando mal, isso nos afeta tanto. Eu vou trazer, doutor Rafael, um outro dado. Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental americano, a ansiedade social atinge cerca de 7% da população mundial. Como diferenciar esse transtorno da timidez? Aí eu já emendo uma outra pergunta. A história de vida da pessoa é a principal responsável pelo desenvolvimento desse distúrbio? Você fez uma pergunta bem interessante, né? Os transtornos ansiosos, em geral, Guilherme, eles têm um componente genético menor que a depressão e menor mesmo do que algumas coisas que a gente considera como totalmente comportamentais. Por exemplo, a dependência de álcool. Então, quando você faz estudos para ver quantos por cento é a contribuição genética na dependência de álcool, em torno de 50%, que é parecido com a depressão. Mas quando você analisa a ansiedade, em torno de 25% se explica pelo componente genético. Aí tem vários cálculos para se chegar nesse número. Aí quando você vai falar de transtorno bipolar, esquizofrenia, a gente está falando uma casa de uns 70%, e autismo também de valores altos. Só para você ter uma ideia de como a ansiedade ela é dos problemas o que tem uma relação mais com o ambiente, com educação, com formas de ser, e menos com o componente biológico. Ele não é tão preponderante, pelo menos no start, né, da coisa. Depois a coisa biológica ali vai se fixando. Eu até comentei, né, da parte do estresse, os hormônios, tal. Bom, então, aí quando você pega a questão de ansiedade social, tem algumas coisas que se observa já, tem algumas formas de educar. Então, a superproteção, ela é negativa, né, e você intuitivamente, você imagina uma pessoa superprotegida, ela não tem segurança para viver a vida sozinha, porque ela está acostumada a ser superprotegida. Por outro lado, as pessoas que são nada protegidas, elas também geram uma insegurança, porque elas não têm a certeza de uma figura protetora presente. Eu acho que ambos os problemas também são bem prevalentes no dia a dia, né? Isso daí também se vê em consultório, né? Coisa dos pais, né? Que às vezes o filho dorme com o pai até tarde, né? Isso é bem ruim. Isso é bem ruim. Tem casos assim, até com 12, 13 anos de idade, né? Isso é bem ruim depois para a autoconfiança da pessoa. E por outro lado também se observa muitas vezes que alguns filhos, né? Eles têm muito pouco contato com os pais. Os pais estão trabalhando bastante, né? E aí entrando nessa questão da ansiedade social e da timidez, de fato, não existe uma fronteira tão clara, mas existem sintomas que a pessoa tem em situações sociais que são bastante relevantes, né? Então a pessoa pode ter taquicardia, pode ter um problema funcional grave, né? Então a pessoa no contato social ela é incapaz de iniciar as conversas, ela
ela falta reuniões sociais por causa da ansiedade social, dessa timidez patológica. Então, tem alguns ingredientes da ansiedade social que a fazem um diagnóstico. E são ingredientes mais funcionais, assim, né? O Dr. Rafael, desde janeiro deste ano, a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, passou a ser considerada pela OMS como doença de trabalho. Quais são as principais características dessa síndrome e como tratá-la? Tá certo. Acho que você fez uma pergunta super interessante aí, né? Se tornou uma síndrome ocupacional, né? Pela CID-11, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças, agora que saiu, né? Então, essa coisa do burnout já é uma coisa que foi descrita por um psicólogo já em 1974. E nunca se conseguiu fechar exatamente como diagnóstico, muito embora a gente tenha um fenômeno que a gente observa no trabalho, e eu até vou tentar arriscar também da minha interpretação aqui. Então, a síndrome de burnout, ela tem alguns componentes que as pessoas vão até ficar um pouco assim, bom, mas não seria exatamente isso que eu imaginaria do burnout, né? O sentimento de exaustão ou falta de energia, né? Uma diminuição da eficácia profissional e a postura negativa diante do trabalho, né? São os três ingredientes, né? Um desânimo relativo ao trabalho especificamente, né? Quando a gente escuta isso daí, a gente fala, bom, não é exatamente isso que eu imagino, né? No burnout você imagina aquela pessoa estressada, com a cabeça a mil, com mil preocupações do trabalho, que está trabalhando até altas horas. A gente não pensa exatamente nesses componentes. Acho que por isso que é difícil o burnout, né? O burnout como entidade diagnóstica, ele sobrepõe muito a ansiedade e a depressão. Por isso que ele não ficou tão estabelecido. E a gênese da coisa, viu, Guilherme, me parece que tem muito a ver, né? O caminho psicológico dessa coisa. Eu atendi um paciente, por exemplo, essa semana, uma pessoa muito, muito bacana, ele vinha comentando, trabalhando muitas horas por dia. Eu acho que é uma realidade semelhante a muitas outras pessoas. No horário de almoço, no horário de jantar, respondendo mensagens, durante os deslocamentos de carro aqui em São Paulo, de 40 minutos, uma hora, ele estava ligando para pessoas, respondendo mensagens. O que está acontecendo com ele, né? Ele passa o dia inteiro trabalhando. Ele dorme e acorda, no outro dia ele acorda e começa a trabalhar logo que ele acorda, responder mensagens e fazer coisas. O ser humano, ele tem uma necessidade, né, de pausas, né? Então, o que eu sugeri para ele? Não, você tem que ter o seu almoço. Eu não sei quanto tempo você vai ter, 20 minutos, meia hora, uma hora, mas tem que ser almoço. Você não vai lidar de trabalho, com coisa de trabalho no horário do almoço, porque isso faz a gente organizar nossos pensamentos. Porque a grande coisa do estresse no trabalho não é tanta quantidade de trabalho, mas por exemplo, eu estou aqui com você trabalhando, se eu tenho minha agenda totalmente organizadinha, tal, eu sei que eu vou ficar trabalhando até, por exemplo, 10 da noite. Isso é bastante desgastante. Mas o que é mais complicado é se eu estivesse falando com você e meu celular tocasse, aí eu fico com uma pendência aqui, eu fico com outra pendência aqui. E o ser humano, ele entende essa realidade que tem uma série de janelas abertas, e isso a pessoa realmente, por mais que ela não saiba exatamente quais são as pendências, a pessoa fica com essas pendências. Eu acho que a coisa do que a gente chama de burnout tem a ver com uma espécie de sobrecarga do estresse. Digo isso porque eu acho que as pessoas vão se identificar mais com esse exemplo que eu estou dando do que com a própria definição, né? Com a definição original de burnout. Então, tem muito a ver com isso, né? A pessoa está no dia a dia e agora com a pandemia, isso deve ter se agravado porque as pessoas estão trabalhando em casa. Então, cadê o horário de almoço? Cadê aquele horário de almoço que a pessoa saía do computador, ia para o refeitório, ficava batendo papo com os colegas? Essa é a realidade de várias pessoas. Cadê esse momento que ela sai do ambiente de trabalho, que ela pensa em outras coisas, que ela consegue ir organizando as ideias, porque ela saiu, o problema não está mais na cara dela, ela distanciou o problema. Então,
eu tenho a impressão que isso faz bastante diferença. Então, doutor Rafael, a palavra-chave para tentar combater a síndrome de burnout é a pausa? Acho que sim, acho que sim. Eu não tinha pensado nisso, mas eu gostei gostei dessa dica. Eu acho que a pausa seria a grande coisa. Tem um poema do Camões muito interessante que ele fala, sobre ansiedade, mas depois eu te mando inteiro. Tem um trecho que assim: vejo-vos pensamentos alterados, e não quereis de esquivos declarar-me. Que é isto que vos traz tão enleados, tão amarrados? E os pensamentos, eles ficam assim, esquivos, quer dizer, você não consegue enxergar, mas o que está me deixando ansioso? O que está me deixando estressado? Parece que é invisível, porque eles estão todos os pensamentos misturados, as preocupações, e a pausa é esse momento que parece que você consegue falar, os pensamentos não estão mais esquivos. Ele fala, não, é isso aqui eu resolvo assim. Com a pausa você consegue estruturar. E a parte da psicoterapia também é isso é uma espécie de pausa também, que você senta com a pessoa e começa a falar, mas o que está acontecendo com você? E a pessoa reorganiza esses pensamentos que estão enleados, como diria Camões. Doutor Rafael, eu quero muito agradecer mais uma vez a sua presença, a sua gentileza e generosidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Guilherme, foi ótimo. Eu acho um prazer vir aqui, me ajuda assim a ir a pensar as coisas, a ir para frente. É um grande prazer. Eu espero ter outros convites no futuro também e podemos estar juntos aí, tá bom? Maravilha, doutor Rafael, muito obrigado. E a você aí de casa que acompanhou essa entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!